Sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrônica analógica. E na aula de hoje, nós temos como objetivos aprender a traçar uma reta de carga, aprender a analisar uma reta de carga e obter os valores de tensão e corrente de operação de um diodo, certo? Então, a gente vai aprender isso aí, a tensão e a corrente de operação do diodo. Então, vamos analisar o seguinte circuito, certo? Esse circuito aqui a gente viu, ó, um resistor limitador de corrente em série com o diodo, tá? Então, ó, a gente tem a tensão na fonte, que chamamos de E. Temos uma tensão em cima do diodo, que nós chamamos de tensão direta, que vai ser aquela tensão de joelho, certo? A tensão que sempre vai estar em cima do diodo, tá bom? Temos a corrente que passa no diodo, que é a corrente que passa no circuito inteiro, certo? Está todo mundo em série, então a corrente que passa no circuito inteiro seria a corrente no diodo, tá bom? E temos aqui um resistor, e nesse resistor nele vai passar a corrente, a mesma corrente que passa no diodo, e a tensão dele vai ser VR, certo? Então, ó, olha só, o gráfico daquele circuito vai ser esse aqui, certo? A tensão, certo? Vezes a pela corrente no diodo, tá bom? Tensão pela corrente no diodo, certo? Então, vai ser esse gráfico aqui, tá bom? Então, ó, olha só, a reta de carga, no caso, vai ser traçada em cima dessa curva aqui. Por quê? Porque a gente vai tentar determinar o ponto de operação aqui, certo? Do diodo. Então, a gente vai determinar qual é a tensão que fica em cima do diodo nesse ponto de operação e a corrente no diodo nesse ponto de operação aqui. E como é que a gente faz essa reta de carga? Tá? Primeiro a gente tem que voltar lá para a eletricidade, lei de Kirchhoff, certo? A gente vai analisar esse circuito aqui pela lei de Kirchhoff. Então, percorrendo essa única malha do circuito, eu vou começar aqui, ó, por E, indo do negativo para o positivo, certo? Eu vou somá-lo, ó, lei de Kirchhoff, soma algébrica das tensões em uma malha é igual a zero, certo? Então, ó, do negativo, do positivo para o negativo, eu vou subtrair. Então, a tensão aqui é VD menos VD, certo? E continuo percorrendo do positivo para o negativo, também vou subtrair a tensão, menos VR. Soma algébrica das tensões igual a zero, certo? Essa é a lei de Kirchhoff para as tensões. Então, ó, se eu passar os negativos para o lado de lá, o E vai ficar igual ao VD mais R e D que ele colocou aqui, ó, é o mesmo VR, né? Ó, V é igual a RI, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. A corrente aqui é o mesmo ID. Então, ó, R vezes ID, tá? Vou apagar aqui. Pronto. Certo? Então, próximo ponto aí, tá bom? Se eu considerar, veja bem, se eu considerar, vamos voltar aqui para essa, se eu quiser obter esse ponto aqui vai acontecer quando a tensão no diodo for igual a zero, certo? Então, quando a tensão no diodo for igual a zero, a corrente do circuito vai ser máxima, certo? Então, a corrente no circuito vai ser máxima. Então, que corrente vai ser essa? Ó, se eu considerar VD, certo? Eu sei que E é igual a VD mais R vezes ID. Se eu considerar que VD é igual a zero, o ID vai ser igual a isso aqui, E sobre R, tá? E se eu considerar, tá, que a tensão no diodo é máxima, vai ser quando essa corrente for zero. Então, se eu considerar a corrente igual a zero,
a tensão no diodo vai ser igual a E, que é a tensão na fonte, certo? Então, vamos guardar isso aqui, tá? Para cá. Olha só, essa é a curva característica. Eu quero saber o ponto de operação do diodo, que é esse ponto Q. Então, eu quero saber qual é a tensão do diodo em Q, qual é a corrente do diodo em Q. Essa é a curva característica do diodo e essa é a reta de carga que eu vou traçar. Como eu traço? Encontrando esse ponto aqui, que é E sobre R, e encontrando esse ponto aqui, que é o E. Entenderam? Não? Então vamos para um exemplo. Ok? Exemplo aí, o mesmo circuito agora com valores. Eu tenho a tensão na fonte igual a 10 volts e o meu resistor de meio kΩ. Tenho que determinar o VDQ, IDQ e VR. Ok? Então, a tensão no diodo no ponto Q, a corrente no diodo no ponto Q e o VR. Tá? Olha só, eu sei que o VD é igual a E, que é igual a 10, para fazer a reta de carga, tá? E o ID vai ser o VD máximo e o ID máximo. Vai ser E sobre R, que é 10 sobre 0,5K, que dá 20 mA. Com esses dois valores, eu tenho que traçar a minha reta de carga. Como é que eu vou fazer isso? Olha só, isso aqui tem na apostila, tá? Essa figura aqui, a minha tensão é 10 volts, né? Nessa figura aqui, só vai até 1 volt, tá? Então, para fazer 10 vai ficar lá para o final, tá bom? Eu tentei fazer uma escala aqui, acho que consegui fazer aproximado, mas o 10 vai ficar mais ou menos aqui, nessa escala, tá? E já o ID vai ser 20 mA, que fica aqui, nesse ponto. Agora eu posso traçar a reta de carga. Olha só, essa é a reta de carga. O ponto onde a reta cruza a curva característica vai ser o ponto Q, esse pontinho aí, tá bom? Vamos dar um zoom aqui, tá? Olha só, esse é o ponto Q. Agora eu posso determinar o ponto de operação do diodo, a tensão e a corrente. Vamos lá, a tensão, olha só, concordam? Vai ser 0,8 volts, certo? Eu falei que é em torno de 0,7, esse aí deu 0,8, então esse diodo é de silício, certo? A corrente, ó, a gente faz, ó, VDQ 0,8. A corrente a gente traça para lá, ó, dá mais ou menos 18,5 miliampere, certo? Então, voltando para o que a gente tinha obtido lá, olha só, agora a gente coloca os valores que a gente encontrou, certo? Então, a gente tem todos os valores necessários, falta só quem? O VR, tá? A gente já disse que V é igual a RI, né? Ó. E quem é a corrente que passa aqui? É o IDQ, tá bom? Então, dá 9,25 volts. Mas aqui eu fiz pela lei de Ohm, mas eu podia ter feito pela lei de Kirchhoff. O VR aqui, ó, né, é igual ao E menos o VDQ, dá 9,2. Tá a mesma coisa, né? Mesma coisa aqui, vocês me dão esse 0,05 volts aí de bônus, tá? Então, tanto faz fazer pela lei de Ohm ou pela lei de Kirchhoff, vocês já são craques. Quem não for, vai lá no canal que tem os videozinhos de eletricidade para dar uma ajuda nisso aí, ok? Resumindo, nós aprendemos como identificar a tensão e a corrente de operação, ou seja, ponto Q, VDQ e IDQ, tá? Uma dica, a tensão de operação sempre vai ficar em torno de 0,7 volts para os diodos de silício, certo? Aprendemos a traçar uma reta de carga, sim, e aprendemos a obter os valores de operação através dessa reta de carga que a gente aprendeu a traçar, ok? Então, muito bem, a aula de hoje é isso. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, bons estudos e até a próxima aula.